O livro As Linhas Tortas de Deus é um livro fictício, escrito por Torquato Luca de Tena, que apesar de fictício, ele guarda uma fidedignidade muito interessante com a psicopatologia que a gente encontra nos hospitais psiquiátricos. Isso porque o autor ele se dedicou a ter várias vivências em hospitais psiquiátricos. Parece que por 3 semanas, de uma maneira bem intensiva, em hospitais psiquiátricos aí na área de Santiago de Compostela. Já tinha tido uma experiência prévia no México também. Então, o livro e o filme são muito bem feitos. Ele deixa o espectador até o finalzinho sem saber se a gente está lidando com uma doença mental, com um delírio, ou se a gente está lidando com uma pessoa que tem a sua sanidade mental preservada e que está sendo vítima de uma perseguição. Então, antes de mais nada, deixa o like. E olha, se você não viu o filme ou não leu o livro, não continua vendo porque vai ter spoiler, tá bom? Vamos pra vinheta. Bom, pessoal, eu acho que ninguém tem dúvida de que era uma paciente de fato delirante, uma paciente psicótica, né? A gente chega ali bem na cena final do filme e aparece o doutor, o médico assistente, que foi o cara que a internou lá no início do filme, que propositadamente em momento nenhum ele aparece, ele some para que cria essa expectativa. No final das contas ele chega, ele é médico assistente, ele fala: e aí, o que você aprontou dessa vez? Você é uma paciente que devia aprontar muita presepada, né? Então no livro ele não é exatamente assim, né? Você tem que fazer algumas adaptações cinematográficas, verbais, porque o livro transcorre de uma maneira diferente e não dá para você transliterar exatamente ipsis literis. Então, o livro, ele não aparece o médico assistente no final, como aparece no filme. No livro é muito mais claro, né? Aparece uma espécie de detetive que descreve toda a impressão do médico assistente, tanto no livro quanto no filme. Então, fica muito claro que a gente está lidando com a paciente delirante. Então, pessoal, vamos lá. Qual o transtorno que a Alice tinha? É citado várias vezes no filme um diagnóstico de paranoia. Então, paranoia, no início do século passado, chamava-se de paranoia o que hoje nós chamamos de transtorno delirante persistente, que de fato é o diagnóstico que mais se adequa ao caso. Então, vamos lá. O transtorno delirante persistente é um transtorno que surge ali, então prevalência maior em mulheres, surge ali em torno dos 40 anos, é mais tarde do que na esquizofrenia. E é muito interessante porque quando a gente preenche a súmula psicopatológica do transtorno delirante persistente, você tem uma soma toda normal, quase sempre. Às vezes, num evento mais agudo, o cara pode ter uma alteração de atenção, etc. Mas, em geral, esse paciente ele tem a súmula toda certinha. Ele só vai ter alteração no conteúdo do pensamento. E ainda assim, é um delírio provável, né? Então, quando a gente pega o paciente esquizofrênico, a gente tem uma riqueza psicopatológica muito grande na súmula. E tem alteração de afeto, alteração de forma de pensamento. Não é difícil a gente pegar um paciente. Paciente esquizofrênico não consegue enganar a gente. Agora, no caso do transtorno delirante persistente, o paciente mantém sua funcionalidade, mantém a sua inteligência e muitas vezes, eu vi acontecer várias vezes, é interessantíssimo. Eu vi pessoas, psiquiatras forenses, cascudo, se envolverem com mulheres e depois de 1 mês, 2 meses de relacionamento, o cara descobriu que a moça tinha um transtorno delirante. Eu vi uma outra ocasião, isso é pra vocês verem aqui a dignidade do filme, tá? Teve uma outra ocasião que eu recebi no meu consultório uma moça que veio despedaçada falando lá sobre o marido, que o marido tinha certeza de que ela estava traindo ele, etc. Um subtipo de transtorno delirante que a gente chama de síndrome de Otelo, que é a temática do ciúme. E aí, eu falei com ela, olha, vamos fazer o seguinte, leva ele amanhã para ser examinado no hospital X, que meu amigo vai estar de plantão, etc. Só que eu esqueci, já era tarde da noite quando eu estava fazendo o consultório, ela acordou cedo e levou ele lá. E aí, quando chegou lá, o cara conseguiu convencer o médico, a equipe médica, de que ele estava sendo traído, de que ele estava sendo sacaneado, etc. E foram até bem grosseiros com a paciente e liberaram ele, deram razão a ele, etc. Né? Numa outra ocasião, muito interessante, um paciente com subtipo persecutório, porque aí vamos lembrar que isso era chamado de uma monomania, ou seja, a temática delirante é uma só, ele fica sempre naquela temática. Então, se é o subtipo erotomaníaco, o cara tem a certeza, ou a mulher normalmente, né, tem a certeza de que está sendo amada por alguém em posição hierarquicamente ou socialmente superior, tem convicção que está sendo amada. Normalmente é o paciente achando que o médico é apaixonado por ela, ama ela, vai casar com ela, né, mas eu já vi acontecer com artistas em relação a diretores, isso acontece dessa maneira. Então, erotomania tem um subtipo ciumento, por exemplo, que é a síndrome de Otelo. O Otelo é uma peça de Shakespeare, né, que acontece que
o protagonista fica ali o tempo todo, uma espécie de porra na cabeça dele, também tá estranho, chega no final, ele não assassina a amada, e outras são delirantes de ciúme, ele é mais frequente em homens, alcoolistas, etc, né? Tem o subtipo somático, onde o cara tem certeza, convicção de que ele tem alguma doença, ou que tem halitose, ou que tem um mau cheiro. Agora, é sempre a mesma temática. E eu acho comum o perceptório, que é justamente o que a gente tem ali no filme, o subtipo perceptório. Por uma ocasião, eu também recebi uma mãe que ficou vindo em mim várias vezes e era o cara que tinha se mudado 7 vezes para achava que estava envenenando ele e não queria ir pro trabalho, não queria mais ir pra faculdade, etc. E a mãe me trouxe muitos detalhes psicóticos, me mostrou prints, etc. Tudo isso, né? E o rapaz não queria vir até mim, hipótese alguma. Aí, em uma ocasião, ela me ligou desesperada, Eric, ele tá embarcando pra Rússia, meu filho vai embora. Eu falei, caramba, e aí acionei uma equipe de emergência e tal. Resultado, foi todo mundo lá pro aeroporto para tentar pegar ele, para poder levar ele pro hospital para ser examinado. E deu uma confusão danada, foi todo mundo preso. E aí, na delegacia, o paciente se explica totalmente e convence todo mundo na delegacia de que ele está sendo vítima de um sequestro. E aí a equipe toda médica fica presa, os médicos, os enfermeiros, a ambulância, lá todo mundo, e o cara vai embora. Ele foi se esconder no rosto, etc. No outro momento, esse rapaz a gente consegue pegar ele, a mãe dele foi ao psiquiatra e falou, bom, agora eu vou examinar ele. Olha, se eu não tivesse lido toda a história da mãe dele, os atos, tudo isso, eu tinha acreditado nele. O cara era super inteligente. E eu levei 1h30 para poder ele começar a soltar os delírios dele. Porque é um paciente que, se você não alfinetar o delírio dele, você não faz a menor noção de que ele é um paciente psicótico. Ou ele é capaz de enganar as pessoas. Claro que é. Não é enganar, na realidade, porque ele está falando de um paciente que ele tem a convicção de que ele está doente. Aquela realidade dele é a realidade imediata. Ele não está enganando ninguém. Ele acredita naquilo mesmo. Em vários momentos ele precisa dissimular. O que é dissimular? É meio que esconder os sintomas, que quando o cara é inteligente demais, ele fala assim, bom, o cara vai achar que isso aqui é meio esquisito, eu não vou falar nada. Então, às vezes, eles dissimulam os sintomas. Então, o que a gente vê no filme é isso, né? A gente vê uma moça muito inteligente que consegue manipular os médicos. No início do filme tem a carta, né? Muito interessante aquela carta. Trata-se de uma mulher muito inteligente, que mente bastante, que é muito manipuladora. Muito cuidado com essa paciente. Veja bem, uma coisa a gente precisa deixar claro, e isso se confunde muito. Eu li algumas resenhas e as pessoas confundem muito isso, presta atenção. Uma coisa é a personalidade, outra coisa é a doença psiquiátrica. São duas coisas completamente diferentes. E o que todo mundo faz é misturar a personalidade dela com a paranoia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente tem ali de personalidade? A gente tem uma mulher que é arrogante, que mente, que se sente superior. Ou seja, tem um pezinho ali no transtorno narcisista. Tem um pezinho ali até na psicopatia, que é primo irmão do transtorno narcisista. Então ela faz parte desse cluster, da egocêntrica, daquela que é superior, etc. Aquela mulher cheia da grana, que quer um marido maravilhoso. O filme deixa claro isso. Agora, qualquer personalidade, borderline, narcisista, psicopata, paranoide, qualquer personalidade pode adoecer. Esquizofrenia, transtorno bipolar, de depressão, uma coisa é personalidade, outra coisa é adoecimento psíquico. Tá? Eu não estou dando diagnóstico de transtorno de personalidade para ela. A gente poderia questionar isso. Por quê? Porque ela chega ao ponto de assassinar o marido, de tentar assassinar o marido. Até que ponto que esse egocentrismo, que essa superioridade não gera um transtorno na vida dela, né? Porque chegar a romper a barreira do homicídio já é algo muito sério. Talvez ela possa sim ter um transtorno de personalidade narcisista ou psicopático. Beleza. Inclusive, na cena ali que o cara tá morrendo, ela tá dançando e parece até que algo como um orgasmo, né? Coisa que é muito descrita nas pacientes serial killers femininas. A gente sabe que o serial killer é uma perversão sexual. Então, até isso é interessante quando a gente compara os homens das mulheres serial killers da história, né? O homem, ele mata daquela maneira que o sexo é mais selvagem, mais aquele porno bizarro, né? Ele dilapida, ele esquarteja. E as mulheres, normalmente, os assassinos envenenando, né? Tem algumas histórias das mulheres que o cadáver está ali se estrebuchando e ela está fazendo amor com o cadáver, né? Uma coisa mais culturalmente a sexualidade de ambos. Bom, e até dá a entender ali que ela está tendo no finalzinho ali da dança, né? Que ela está tendo uma espécie de orgasmo com aquela situação, o que aumentaria muito a perversão da paciente em termos de personalidade. Beleza? A partir de uma personalidade assim, ela tem um gatilho. Veja bem, ela tem um gatilho
que é o fato dela descobrir e não conseguir lidar com a ideia de que o marido não a ama, o marido só quer a grana dela. Então isso para ela é um estressor muito grande, faz com que ela abra, com que ela irrompa um transtorno psicótico, um delírio persecutório. Então a partir dali ela abre a doença dela, que antigamente era chamada de paranoia, e que hoje nós chamamos de transtorno delirante persistente. Agora, pessoal, vamos a algumas inconsistências, tá? O único diagnóstico que cabe aqui, do ponto de vista psicopatológico, é o transtorno delirante, e eles mesmos colocam como paranoia. O que a gente tem de mais inconsistente é que o diretor do hospital, ele traz como causa para o seu delírio o fato dela não conseguir lidar com a realidade, de ver que o seu marido estava roubando, que não queria mais ela, etc. E por ela ser uma pessoa muito narcisista, o ego dela não teria aguentado essa realidade e teria feito uma espécie de escape, uma fuga. Ou seja, ele quis dizer que o delírio foi algo reativo a uma situação muito estressante, muito forte, algo com o qual ela não conseguiu lidar. Então aí tem uma consciência muito importante, porque não se trata aqui de uma psicose reativa. Ele quis dizer que era uma psicose reativa. A psicose reativa, a gente vai ver outros filmes, a gente vai ver a psicose reativa em outros momentos, mas é claro que o psiquismo pode enfermar da maneira como ele coloca. Você pode encontrar uma situação tão estressora, tão traumatizante, tão ruim, que o seu psiquismo pode te trazer uma psicose. A gente chama isso de psicose reativa, uma forma de psicose psicogênica. Só que esses quadros são mais floridos. Não conseguiria ela ter enganado a todos ali no hospital sendo uma psicose psicogênica. Um quadro que a psiquiatria acaba chamando de transtorno psicótico breve, enfim, tem outros nomes que não me agradam muito, e a gente vai falar muito disso num outro vídeo. Então, isso não pode ser uma causa. Primeiro ponto. O livro vai mais além. O livro ainda coloca, olha como o livro coloca como se fosse uma psicose psicogênica, como se fosse uma psicose reativa. Ele coloca no final, que o final eu falei pra vocês que é diferente. No final ele coloca assim, como se ela tivesse lidado com o conflito, ou seja, ela entendeu que o marido foi embora, foi para outro país, e aí os médicos falam assim, bom, já que o conflito se resolveu, vamos liberar ela para ela ter alta hospitalar. E aí ela, durante a alta, lá de fora, lida com outros problemas e pede para voltar para o hospital psiquiátrico. Não, realmente eu tô ficando paranoide, louco, eu preciso voltar para o hospital psiquiátrico. Algo que também não condiz com a realidade. Vamos lembrar que o Inácio Urquieta, lá no início do filme, ele fala que todos pensam que são normais, que é uma característica da psicose, a gente sabe disso. Você pode beber vinho? Sim. Você está diante do louco mais típico de todos aqui. Eu sou o único que confessou que é louco. Porque você não está doente também, não é? Não. Um brinde a isso. Eu ainda sou uma exceção. Todo psicótico tem convicção de que não está psicótico, que ela é a realidade imediata dele. Inclusive, alguns autores falam que é patognomônico, uma palavra que raramente a gente usa em psiquiatria, que se você tenta desfazer o delírio da pessoa, ela fica muito injuriada com você. Você não tem como. Ainda mais no transtorno delirante persistente, onde a pessoa normalmente tem um grau de inteligência intacto, né? Uma outra coisa também que chama a atenção para o diagnóstico aqui é que os delírios no transtorno delirante persistente da paranoia, os delírios são prováveis. É provável que você esteja sendo perseguido, é provável que estejam zombando de você, é provável que você seja traído, é provável que alguém se apaixone por você. Na esquizofrenia, nas outras formas de psicose, você pode ter muitas vezes delírios bizarros, delírios totalmente reais, como ser por um alien, como estar aqui, estar na tela, estar aqui, estar na lua ao mesmo tempo. Você falou ser um lobo, metade lobo, metade homem. Então, na esquizofrenia, nas outras psicoses, você pode ter delírios bem irreais, improváveis, né? Aqui no transtorno delirante, e tem delírios prováveis. Então, lembrando que o Inácio Urquieta falou ali no início do filme, outro dado fidedigno, que as pessoas nunca acham que estão doentes. E no transtorno delirante é assim que acontece. No livro, chega no final e ela admite que está psicótico, que é impossível para qualquer psicótico na realidade, e aceita voltar para a instituição. Aí ele falha um pouco, mas tudo bem, é um romance, é uma ficção, não tem problema. Fora isso, a trama é muito bacana. Tem outros, né, diagnósticos. Você tem uma moça autista não verbal gravíssima no filme, né, para as estereotipias. Você tem dois gêmeos, Rômulo e Remo, que na verdade têm origem na mitologia romana. Rômulo teria sido o fundador de Roma, os dois teriam sido afogados, etc. E no filme são dois pacientes, um com retardo mental e outro com autismo, que
foram gerados na clínica psiquiátrica. Para fora disso, também achei uma atmosfera muito bizarra e fantasiosa, assim, né? Se você tem um incêndio, um dilúvio no hospital psiquiátrico, não é daquela maneira que os pacientes vão se comportar. É claro que é muito triste estar no hospital psiquiátrico, mas aquilo parece um show de horrores no filme. Os hospitais psiquiátricos não são assim. É muito difícil você ver um comportamento tão inadequado como você viu em todos os pacientes ali. De uma forma geral, gostei do filme, acho que vale muito a pena ver. O vídeo era mais para a gente explorar um pouco essa parte da psiquiatria. É claro que vocês têm todos os comentários aí, vocês podem perguntar qualquer coisa, tirar dúvida. Quem não for psiquiatra, não for psicólogo, não for estudante, quiser fazer uma pergunta sobre o filme, que não tem a ver com psiquiatria, pode fazer também. Porque o filme, muitas vezes, ele usa alguns artifícios para poder trazer uma atmosfera para a gente poder entrar na psicose da paciente. Então, ele suscita muitas dúvidas o filme em alguns momentos. Se você rever o filme com essa ótica do telefone delirante, fica tudo muito claro. Mas, se alguém tiver alguma dúvida aí em relação a qualquer parte, comenta aqui e eu explico para vocês. Beleza? É isso, galera. Um abraço. Eu vou trazer Ilha do Medo no próximo vídeo.